Olá, eu quero falar com você. Você já passou pelo dissabor de ser rotulado, julgado, condenado por uma pessoa que mal conhece a sua história, aliás, que não conhece a sua história de vida, mas que acha no direito de vir fazer julgamento sobre você, se sentindo a dona da razão, tentando humilhar você, condenar você. Ou seja, eu passei por esta situação tem pouco mais de um mês. E eu quero compartilhar essa história com porque eu estou passando por um momento eu acho muito importante para mim, que eu hoje estou assim, não estou mais querendo engolir sapo, né? Como o vídeo que eu falei, já gravei um vídeo sobre isso, sabe? Eu encontrei uma pessoa e conversando com ela, vendendo meu livro, porque eu estou vendendo meu livro motivacional, então eu estava divulgando meu livro, divulgando meu canal, estava num local, um local que eu frequento, vez por outra, quando dá. E aí essa pessoa, conversando com ela veio e falou, olha só, e o tom de voz, né, a gente vê também pelo tom de voz. Olha só, você tem que frequentar, tem que procurar um psicólogo, porque você é isso, você é aquilo outro. E aí eu olhei para ela e falei, mas eu tenho um excelente psicólogo. E eu falei para ela assim, preste atenção. E eu comecei a detonar com a pessoa, porque eu falei, não vou levar esse desaforo para casa não. Porque levar desaforo para casa, dependendo do momento e da pessoa, isso faz mal para a gente, gente. Tem situações que a gente às vezes tem que engolir para administrar, para poder falar numa outra ocasião. Eu esqueci de trazer o relógio aqui para cronometrar, mas eu estou vendo aqui. Mas enfim, eu falei, mas dessa vez eu não vou engolir, não, eu vou falar. Aí eu cheguei para ela e falei assim, preste atenção. Você está me rotulando, pare de me rotular. Você não conhece a minha história, você não sabe nada da minha vida, você não sabe pelas coisas pelas quais eu passei. Então, não quero que você faça isso. E ela continuou falando, eu falei, não quero. Eu sou uma pessoa diferente disso aqui. Aí eu fiz assim, eu sou uma pessoa diferente, né? Por quê? Eu falei, eu nasci com uma coisa espiritual muito forte. Eu tenho uma missão espiritual muito grande, que eu não sei nem o que eu vou conseguir fazer dela, né? Eu estou fazendo, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo o que eu deveria, que foi programado para mim, né? Porque por 13 anos eu tive que parar, porque eu fiquei doente, muitas questões, e aí eu abandonei tudo. E estou retomando o meu caminho. Aí vem uma criatura para falar nesse tom de voz comigo. Bom, e aí eu falei para ela, eu não tenho a ver com isso aqui. Por quê? Porque as pessoas que têm esse perfil que eu tenho, um perfil mais contido, eu sou muito reservada, né? Eu sou muito calada, sou muito discreta, sabe? Eu tenho esse perfil. Talvez por causa dessa coisa espiritual mesmo. Então, assim, eu não gosto mais, gostava muito pouco quando mais jovem. Hoje, então, não gosto de badalação, eu sou uma pessoa do dia. Quando chega de noite, eu gosto de ficar em casa, para poder relaxar, para poder tentar dormir melhor. Não gosto de barulho, meu Deus do céu, como eu sofro com barulho. Muitas pessoas falando, eu não gosto dessas coisas, eu gosto de coisas suaves, tranquilas, né? É o que eu gosto, é o que eu preciso, né? Por isso que tem muita gente, né, que está na sua missão espiritual, que sai da cidade grande e vai para um lugar mais tranquilo. Totalmente compreensível isso. Eu entendo isso perfeitamente porque é o que eu quero fazer. E eu ainda vivo numa cidade grande, né, conturbada, e com certas pessoas, ou a maioria das pessoas, que tem esse tipo de mentalidade,
de achar que todo mundo tem que ser igual. Não, cada um no seu quadrado, eu estou no meu, né? Eu tenho o meu perfil. E aí a pessoa vem e começou a falar. Eu falei, botei o dedinho, para de me rotular. Você não sabe da minha história, você não sabe isso. E eu comecei a contar coisas que tinham acontecido. Aí eu falei para ela, você sabe que a fulana, uma pessoa dali do grupo, você sabe que a fulana que é uma pessoa bem, assim, muito respeitada no grupo. Conversando com ela certo dia, eu contei uma história que aconteceu comigo nos Estados Unidos, que aliás está no vídeo aí. Se vocês forem, quem quiser, vai lá no comecinho nos primeiros vídeos, lá você vai encontrar, eu falei muito sobre Deus, né? Uma experiência incrível que eu tive com Deus lá, eu tive algumas nos Estados Unidos. Então, se quem tiver interesse, vai lá no comecinho, lá no meu canal você vai ver todos os vídeos e aí você vai encontrar. São histórias belíssimas, gente. E eu falei para ela, você sabia que eu contei essa história para ela? E ela amou. Detalhe, eu sou espiritualista, essa pessoa é católica, fervorosa. Essa pessoa, essa senhora, ela adorou. Aí eu falei, olha, eu tenho uma outra história maravilhosa para te contar. Eu contando isso para aquela criatura, né? Que está em um vídeo de 6 minutos, eu vou mandar para você. Aí mandei. E aí, o que aconteceu? Que na semana seguinte eu encontrei a tal senhora e eu falei, e aí, você viu o vídeo? Vi, Graça. Que coisa linda, agora eu conheço você. E me deu um abraço. E hoje nós somos amigas. E ela comprou o meu livro de missão espiritual, As Duas Vidas de Bibi. Encontrei com ela quinta-feira e essa senhora falou, estou amando o seu livro. Bom, mas aí eu contei isso para a tal da criatura que estava me julgando e me rotulando. Falei, você sabia disso? Porque aí eu desarmei ela. Falei, eu não vou levar esse desaforo para casa mais de jeito nenhum. Falei assim, você tem que conhecer as pessoas. Você não conhece da minha história, você não conhece nada de mim. Então, para com isso. Aí eu contei, em 2022, eu estava muito mal, com depressão, que isso também já foi falado no vídeo. E eu vou colocar aqui depois, lá nos comentários, eu vou colocar quais são os títulos dos vídeos para quem quiser assistir. Em 2022, eu falei para ela, você sabia que em 2022 eu estava com uma depressão horrorosa, eu tive 3 crises de labirintite, a última foi na rua, um estranho me levou em casa e eu passei muito mal, e eu comecei a andar com a bengala, a Babi, é outra história legal, que a minha bengala, que é minha amiga, que me ajuda no momento de dificuldade, tem até nome, Babi. Então, eu falei para ela assim, você sabe que aí eu passei um dia inteiro deitada numa cama, com um quarto escuro, eu estava mal, muito mal, e eu tive uma visão, porque eu sou sensitiva, eu tive uma visão, eu me vi deitada numa cama de hospital público e eu estava morrendo. Então, eu falei para ela, eu fiquei apavorada e eu falei, eu vou morrer, eu já estava prevendo isso, né? Já estava recebendo essa informação. Eu falei, se eu continuar do jeito que eu estou, eu vou morrer. E eu sentei na cama, fui conversar com Deus, eu falei, perdão, né? Me desculpa, eu não quero isso, eu não quero isso, não posso permitir que isso aconteça. Me ajude, por favor, eu vou lá para a sala. Eu estava muito enfraquecida, gente. E eu contando isso para a criatura. E aí eu falei para ela assim, fui para a sala porque tinha mais luz, era mais claro, eu morava no outro apartamento. E dali eu vim me fortalecendo. Em 2024 eu comecei a gravar meus vídeos. E agora eu já estou colocando meus livros em PDF, em e-book, se Deus quiser vai dar certo, já está dando. E a partir de agosto, em algum momento, eu vou escrever a continuação desse livro de missão espiritual. Eu já recebi o recado que é para sentar no computador e escrever meu próximo livro.
E aí eu cheguei para ela e falei assim, em 2022 eu estava daquele jeito, hoje eu estou aqui. Aí eu falei, para de rotular as pessoas. Então, a dica para mim de hoje é que a gente, para todos nós, a gente precisa tomar cuidado no julgamento das pessoas. Porque a gente tem essa mania, né? De ficar julgando, e fulano é estranho, fulano é assim, fulano é assado. A gente não sabe da história de vida dessa pessoa. A gente não sabe pelas coisas, sobre as coisas pelas quais essa pessoa está passando. Então a gente precisa tomar cuidado com o julgamento, gente. E eu estou cansada dessas pessoas que chegam, como essa pessoa chegou, com uma postura de quem como se fosse a minha mãe falando comigo, como se eu fosse uma criança, se achando a dona da verdade. Ai, gente chata. Eu já tive uma grande amizade na minha vida e eu tinha essa amizade, essa pessoa de vez em quando fazia isso. Ela não tinha a menor empatia com as coisas que aconteciam comigo. E às vezes vinha, parece que baixava o negócio nela, não sei, achava uma coisa lá nela que ela naquele dia estava assim com TPM, não sei. E ela às vezes falava com doçura, mas muitas vezes ela vinha, me arrasava. Eu que já não estava bem, né, contando a minha história, a minha situação, ela me botava lá no chão. Ela não tinha a menor empatia, ela fazia isso até com a irmã dela, que eu sei, né, porque a irmã dela uma vez falou comigo sobre isso. Né? E é muito triste isso, gente. A gente tem que ter cuidado ao conversar com as pessoas, perguntar coisas às pessoas. O tom, a gente tem que tentar se esmerar em ser suave, em não rotular, em ter empatia, em não julgar, sabe? Não falar os julgamentos, o que a gente acha para as pessoas, o que a gente acha da pessoa para a pessoa, porque de repente ela está num mau dia, de repente ela já passou de acho nessa vida, já passou por coisas horríveis, experiências ruins, ou passa, a gente não sabe. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente precisa ter empatia pelo outro, porque a falta de empatia para mim significa falta de respeito, porque a pessoa cruza uma linha, ela cruza um limite aí que não deveria estar cruzando, e isso gera uma falta de respeito. Então, eu hoje estou assim, eu fiz aniversário, né, desculpa, recentemente, e eu entrei no meu ano 9 da numerologia, meu ano pessoal 9, nessa novidade eu estou no meu ano 9. Tudo que não está bom, todos que não estão ok na minha vida, o que não está em sintonia comigo, com a minha verdade, tudo que já não serve mais, todos que não servem mais vão sair. Porque no ano que vem, quando eu fizer aniversário de novo, eu vou entrar no ano 1, que é um novo ciclo de vida. Então, para que coisas novas cheguem no próximo ano, o que não está bom nesse momento da minha vida, nessa novidade, tem que sair. Eu preciso criar espaço para poder, no novo ciclo, ano que vem, eu entrar com o pé direito. Então, é tão bom ser numeróloga, né? Porque aí eu tenho consciência dessas coisas e vou agindo de acordo. E eu não vou levar mais desaforo para casa, pelo menos por enquanto é assim. Sabe? Eu estou muito reativa, eu estou reagindo, eu estou me posicionando, sabe? E nunca mais encontrei essa pessoa, mas qualquer dia a gente se esbarra e, não tenho, eu já não tinha, né? E eu falei para ela, você já é a segunda pessoa aqui que vem com esse discurso. Eu falei, gente, deixa, viva e deixa viver. A gente precisa viver e deixar que o outro viva de acordo com o que a pessoa conhece, o que a pessoa sabe, enfim, de acordo com a vida que ela tem. Tá? Se a gente puder ajudar alguém, a gente ajude, mas olha, a gente precisa evitar isso. Tá? Evitem
ao máximo, ficar julgando as pessoas e falar isso para elas, sabe? Chegar e se posicionar. Então eu não tenho mais, eu tô assim, não tenho mais paciência com esse tipo de pessoa, com essa postura. Não quero mais, não me afasto, sabe? Ai, me deixa, me deixa. Me deixa porque eu tenho muita coisa importante para fazer, eu não posso perder tempo com coisas e pessoas que não têm mais importância, que não têm, né? Porque é isso. São pessoas, tem pessoas que já passaram, todos nós passamos por isso. Muita gente, já conheci muita gente já cruzou meu caminho, mas poucas pessoas ficaram e estão na minha vida. Então algumas ficam pelo resto da vida, né? Mas a maioria sai, elas vêm para nos ensinar, para nos ajudar a crescer, elas vêm por uma razão. A gente não cruza o caminho um do outro por acaso. Mas olha, quando você aprender a lição e se começar a te importunar aquela relação, ou aquele lugar que você frequenta, ou até aquela igreja que você frequenta, ou seja o que for, sabe? Você procura se afastar. Abre espaço para quem está em sintonia com você. Nesse momento do planeta, nesse ano de 2025, o planeta em transformação, a gente também está em transformação. A gente precisa selecionar quem vai estar conosco nessa caminhada, tá? Para tornar a nossa trajetória aqui, o nosso caminhar mais fácil, mais leve. Porque tem pessoas que vêm para desestabilizar a gente. Elas estão muito próximas a nós. Aprenda a dar limite. Aprenda. Eu ainda tenho coisas para falar com algumas pessoas que eu ainda não tive oportunidade e também sinto que não é o momento. No momento oportuno, pessoas que me tripudiaram, me faltaram por respeito. Mas no momento certo, com certas pessoas, eu vou sentar e vou me posicionar. Ainda não é o momento. Mas essas pessoas que não têm nada a ver comigo, vem, cruza o meu caminho, se achando a dona da verdade. Ai, gente, eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Então, olha, não deixe que ninguém fique maltratando você, não, tá? E se você, né, tem essa postura, faça uma reflexão, veja como você pode melhorar isso. Porque você acaba ficando, né, muita gente vai acabar deixando você de lado em algum momento aí. Porque as pessoas não querem ser maltratadas, gente. Principalmente quando elas são pessoas do bem. Eu sou uma pessoa muito legal, eu acho. Eu sou uma pessoa na minha. Eu procuro se eu não posso ajudar, eu não vou atrapalhar. Eu sou desse jeito, eu estou aqui eu estou em missão, eu tenho coisas importantes para lidar, vou ficar lidando com esse povo maluco. Não vou não, não vou não, olha. Então é isso, esse é o recado do dia, tá? Seja empático. Procure não julgar, procure não rotular as pessoas. Você pode até chegar e falar, fulano de tal é assim, assado, com uma amiga. Porque, de repente, aquela pessoa é daquele jeito. Então, num comentário, como tem acontecido ultimamente, uma história aí, né, até que foi história que eu mencionei no vídeo anterior. Então, a pessoa é daquele jeito e a gente faz um comentário, porque a gente precisa se afastar de pessoas que não são ok, né? Tentar ajudar com oração, que eu faço, e de resto se afasta, porque senão você se deixa contaminar por uma energia não ok dessa pessoa, e isso atrapalha a sua vida. Mas de resto, tá? Faça suas reflexões, procure se esmerar em ser um ser humano legal, tá? É o que a gente precisa. É o que a gente está precisando para melhorar isso aqui, porque senão o caos vai se instalar mesmo. Então, eu não abro mão do meu caminhar. Eu sou desse jeito, eu quero pessoas parecidas comigo e acabou. E de resto, um beijo, sigam na luz, né? Essas pessoas, que elas sigam, que elas façam o que elas quiserem fazer. Isso não é comigo, mas eu estou num outro caminho, bem melhor, graças a Deus. E esse é o recado do dia, esse é o vídeo. Se você gostou, compartilha, dá o joinha, se inscreva no meu canal se você não está inscrito e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus, tchau!